Sejam bem-vindos a mais um devocional. E hoje a gente vai falar sobre uma passagem de Paulo. E Deus falou muito comigo no meu coração, agora há pouco, sobre essa mensagem, uma mensagem curtinha, um versículo em específico, mas que tem total conexão com o que a gente tem seguido aqui, com a linha que a gente tem seguido por aqui, né? Eu já te convido nesse momento a fechar os seus olhos e prazer o nosso Senhor, o nosso Abba, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, convidando o Senhor para estar conosco nesse momento e para que através do seu Espírito Santo ele fale aos nossos corações. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha derramar graça, que o Senhor venha derramar a tua paz e que o Senhor, nesse instante, interceda por cada um de nós e traga essa palavra aos nossos corações, cada um do jeito que está buscando, que está necessitando. Em nome de Jesus, nós te agradecemos já por esse momento. Amém. E a passagem que eu falei com vocês já logo que esse vídeo começou, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Capítulo 18, onde fala da ida de Paulo aos Coríntios, a cidade de Corinto e Éfeso. E especificamente eu vou falar sobre a sua estadia em Corinto. Pois logo que ele chega, ele conhece um casal, fazedor de tendas, assim como ele. E ele começa a ir para a sinagoga, disputar na sinagoga, né? E quando Silas e Timóteo, ali no verso 5, tá? E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus de que Jesus era o Cristo. E aí continua no verso 6. Mas resistindo, blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui nesse versículo, porque quantos de nós na jornada evangelística nos deparamos com pessoas que simplesmente não querem receber a mensagem, não querem ser transformados pela mensagem, porque são tão convictos de sua verdade que até então eles viviam, que eles não querem viver o mundo. Eles não querem acreditar que Jesus era o Cristo, que já vinha sendo dito em todos os livros, né? Em tantos livros anteriores, já vinha sido anunciado por tantos profetas, 500, 600 anos antes dele vir. E quando ele vem, muitos não querem acreditar que ele é. E eu vou fazer uma pausa para falar um pouquinho sobre, trazer um pouquinho sobre como nós costumamos fazer diante de uma novidade, diante de uma revelação, né? Como a gente tem falado muito aqui sobre propósito, sobre chamado, e eu senti muito de falar sobre isso aqui, imagine a situação. Primeiro, Paulo era o perseguidor. E aí ele tem um encontro com Cristo, tira-lhe a visão e fica 3 dias orando, sem comer, sem beber, aguardando um homem chamado Ananias vir lhe devolver a visão e lhe batizar em espírito. E ao sair daquele ambiente, depois de Ananias o visitar, impôs as suas mãos sobre a sua cabeça, a sua visão volta e
e ele é batizado pelo Espírito Santo. Ali, Paulo já sai, na época ainda chamado por Saulo. Os nomes têm o mesmo significado, pelo que eu busquei um pouquinho da literatura, tanto Saulo quanto Paulo. Porém, um era grego e o outro era romano, né? A pronúncia. Um era uma pronúncia grega e outro romana, porque Paulo era um homem muito influente. E em dado momento, ele começa a ser chamado por Paulo, justamente fazendo uma ruptura daquele antigo homem. Eu não me recordo bem, mas foi também no livro de Atos dos Apóstolos, onde ele começa a ser chamado de Paulo. E olha que interessante, eles disputavam, né? Imagina na Câmara dos Deputados, eles disputam a fala. Um fala, daqui a pouco vem o outro e fala e contesta, e fica essa disputa. Na sinagoga era algo semelhante. Então eles disputavam, eles tentavam, através de argumentos, provar que estavam certos ou provar que o outro estava equivocado nas suas oratórias. E nesse versículo em específico, no versículo 6, diz assim: Mas resistindo, blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Ou seja, Paulo entendeu algo que foi inclusive ordenado por Jesus quando ele dá o id, dá a ordem do id aos seus discípulos antes mesmo de sua morte. Ele chega aos seus discípulos e fala: dá poder e autoridade, dá poder de cura e autoridade para expulsar espíritos imundos de enfermos. E aí ele diz: agora vocês vão para todas as partes. E uma das condições, não, perdão, em uma das orientações do Cristo era que entrasse, buscasse a casa de um justo e ali ele permanecesse o tanto de dias que fosse necessário. E que ao entrar nessa casa ele deixasse a paz do Senhor. Ele clamasse para que a paz do Senhor descesse sobre aquele lugar e abençoasse aqueles. Mas, se eles não derem ouvidos para as palavras que aquele discípulo estava levando, que o discípulo não deixasse a paz ali, mas guardasse a paz dentro de si, e ao sair dessas casas ou dessas cidades, eles não carregassem nem o pó em suas sandálias. Então, quando esse sacudir de vestidos tem a ver com isso, vocês não são dignos de receber essa palavra, por isso não a recebem. E ele amaldiçoa aquele povo, né? O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. E aí ele continua: eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Ou seja, vocês que são fariseus, que estão ali, fariseus não, perdão, que são judeus, que estão ali falando sobre a palavra, trazendo uma mensagem. Vocês não estão querendo acreditar no que eu estou dizendo, logo vocês que deveriam acreditar, né? E aí ele diz assim, não, estou indo embora, estou partindo para os gentios, vou falar com um povo que está aberto a ouvir, por mais pecadores que possam parecer, estão abertos a ouvir. Então ele sai dali e entra na casa de um homem chamado Tito Justo,
que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Aí vem o verso lindo, o verso 8, que diz assim: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha aqui, ele estava na sinagoga, ninguém dava no ouvido, estavam blasfemando. Ele sai da sinagoga, ele vai para casa de Tito Justo. Aí aparece Crispo, que era um dos principais da sinagoga, que creu juntamente com toda a sua casa, ou seja, Crispo, ele acredita e ainda salva a casa inteira, né? E eu acho lindo essas mensagens, porque elas nos dão ânimo. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. A missão de Paulo não foi em vão. Ele só estava no lugar errado. Dentro daquela sinagoga, ouvindo as blasfêmias e sendo, como é que foi, recebendo resistência e blasfêmia, ele sai dali e vai para um outro lugar, dentro daquela cidade. É importante falar isso, dentro daquela cidade. E hoje a gente tem que estar na base do café, entendeu? Mas tá tudo bem. E ele sai daquela sinagoga, daquele ambiente, e ele parte para um ambiente favorável. Favorável, Tati? A palavra não diz isso. Mas para pensar. Ele vai para a casa de Tito Justo, que mora junto à sinagoga, ou seja, logo ali do lado, né? É junto à sinagoga. E era um homem que servia a Deus. Este homem que servia a Deus, Tito, ele recebe Paulo. E Paulo continua falando de Cristo, continua anunciando de Cristo. Não é porque ele estava em um ambiente em que ele foi recebido com blasfêmia e com resistência que ele vai parar o seu mover. Olha que lindo. Ele sai, ele vai para a casa de um servo de Deus e ele continua ministrando, ele continua anunciando que a chegada do reino de Deus, que Jesus era o Cristo e que todos deveriam se arrepender e se batizar. Essa ordem do batismo é uma ordem do próprio Jesus. Batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? E no verso 9 diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O Senhor vem em uma visão e revela isso a Paulo, e diz: Paulo, eu sou contigo, não temas, eu tenho muito povo nessa cidade. E olha que interessante, no verso 11, diz que ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concorrentes contra Paulo e o levaram ao tribunal. Quando Paulo chega ao tribunal, ele querendo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeu, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E Galho, ao receber Paulo, porque os judeus
eles levam Paulo ao juízo, ao tribunal, por conta daquela questão. Jesus era Cristo, Jesus não era Cristo, ele está blasfemando as nossas escrituras, ele está indo contra a lei de Moisés, ele não está indo. E aí Galho diz assim, se a questão é palavra, resolve entre vocês. Eu não vou ser juiz disso aqui. Não há nenhum agravo grande sobre isso. Ele fala, e fala-se o que quer, escuta quem quer, acredita quem quer, e não acredita quem não quer acreditar. E assim é na nossa jornada evangelística, assim é na nossa jornada como servos de Cristo. Quem quer ouvir, ouça, quem não quer, que tampe os ouvidos. Simples assim. E o interessante é que o Senhor vem até Paulo, numa visão, anuncia para ele não ter medo para depois isso acontecer. Lembrando que Paulo foi, durante a sua jornada evangelística, né, ele foi preso várias e várias vezes. Como ele era perseguido, né? Como ele era perseguido. E é uma grande ironia da vida, porque antes quem perseguia era ele. E ele diz que tinha um espinho na carne, e esse espinho ele não era retirado. Ninguém sabe exatamente se esse espinho era uma doença, se esse espinho era uma tormenta, ou se esse espírito era a próprio auto-julgamento, né? Revés daquilo que ele fez. Os discípulos de Deus, os novos cristãos, né, passaram no momento que ele era perseguido. Há várias teorias, mas não se sabe. O certo é que, o que é certo, o que se sabe, é que Paulo foi preso muitas e muitas vezes por levar o Evangelho. E em várias situações a gente vê que o Senhor era com ele, porque em vários momentos o Senhor trouxe o romper das prisões, o Senhor trouxe um, um oficial que creu na palavra, que o abrigou. Pessoas ao longo do caminho, inclusive quando ele estava sendo levado a Roma para ser julgado por César, o seu naufrágio e a possibilidade de continuar aonde quer que ele fosse levar, de continuar levando a mensagem de Cristo. Isso é tão forte, eu não vou me ater até o final desse capítulo, porque o Senhor ele me convidou a falar especificamente sobre isso, desse, desse movimento evangelístico de Paulo e do entendimento que ele não deveria se calar. Inclusive, em visão, o Senhor diz isso a ele. Não temas, mas fala. E essa mensagem fica pra gente, né? Não temas, mas fala. E não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. No caso, ele estava em Corinto e grandes homens, né, grandes influen homens influentes ali daquela cidade creram. Depois ele vai para Éfeso e os Efésios, eles também se tornam uma igreja muito, muito firme na palavra, ainda que seja um ambiente de muita idolatria, eles se libertam, né, da idolatria de uma deusa que se chamava por Di- Diana, né, salvo engano, e ela, por ser uma cidade portuária, eles vendiam muitas lembrancinhas, né, em pequenas imagens daquela deusa, que eu não me recordo exatamente o porquê que a adoravam, mas olha que interessante. Eles abandonam aquela deusa e eles começam a adorar só a Deus e se para de vender como que se vendiam antes aquelas estátuas, aquelas
imagens, né, miniaturas grandes, enfim, que eram objeto de adoração. Esse é o poder de Deus, esse é o poder da palavra de Deus, de transformar cenários. E ainda que em cenários desafiadores, a gente não se cale, porque Deus tem um propósito para cada lugar que a gente pisar. E assim como ele disse a Paulo, ele diz para todos nós nesse momento, que nós não tenhamos medo, que nós falemos o que ele nos convida a dizer e que nós não nos calemos, né? Porque ele é conosco e ele tem um povo grande nesta cidade, neste mover. Aonde quer que ele nos leve, ele tem um povo muito grande que será também um povo que virá a nossa defesa, que virá a nossa proteção. Vamos declarar o nosso salmo de proteção, do guarda, né? Interessante, não são todas as Bíblias, né? Não são todas as traduções que têm o título antes de cada texto, separando os textos. E a minha, uma versão Almeida, e ela tem esses títulos antes. E o título que vem antes, eu não falei isso aqui, né? Nos devocionais anteriores, mas o título que vem antes do Salmo 121 é Deus é guarda fiel do seu povo. E olha que lindo, quando o Senhor me trouxe essa palavra, não te cales porque eu sou contigo. Fala. Não tenha medos, não tenha medo, mas fala. E não te cales, porque eu sou contigo. E eu tenho um povo nessa cidade. E eu tenho um povo grande nessa cidade. Vamos lá. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que a cada manhã possamos elevar os nossos olhos ao alto. Ó Senhor, nós podemos olhar para Ti, meu Pai, e agradecer por mais um milagre do nosso acordar, do nosso despertar. Mais uma oportunidade de fazer algo novo e diferente. E nesse dia de hoje, meu Pai, o Senhor venha proteger não só os nossos caminhos, mas guardar-nos de todo o mal. Que o Senhor possa livrar a nossa alma, guardá-la, Senhor. Que o Senhor nos edifique em espírito e que o Senhor continue falando conosco ao longo do dia de hoje. Que nesse instante, Senhor, nós possamos te pedir, vem com a tua proteção, com a tua companhia e nos permita que o medo seja eliminado de nossas vidas e que nós possamos falar aquilo que o Senhor nos dá ordem de falar. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos dá ordem para fazer. Que não tenhamos medo, nem nos calemos, mas abrimos a nossa boca e levaremos o Evangelho em cada oportunidade que tivermos ao longo dessa jornada, meu Pai. Fica conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos amparando, nos acompanhando, e que o Teu Espírito Santo nos encha, Senhor. Encha esta que está ouvindo esta mensagem, e que em nome de Jesus, sendo cheio pelo Espírito Santo, o medo
esse espírito de intimidação, ele seja varrido de suas vidas, em nome de Jesus. E a palavra que é chegada ao reino dos céus seja divulgada, seja anunciada pelos quatro cantos do mundo, Senhor. E que possamos viver um novo tempo debaixo da tua proteção e a sua companhia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, meu Pai. Fica conosco, porque sem ti nada somos. Amém. Um beijo no teu coração. Que você seja mais que abençoado nessa manhã de hoje. Que você seja revestido, que você seja fortalecido e que você seja dirigido e dirigida para continuar o seu momento evangelístico, o seu processo evangelístico, o seu movimento dentro do teu chamado e que o Senhor seja presente em cada instante, aonde o medo de tentar te atormentar, porque não conseguirá, uma vez que você estará debaixo da companhia do Senhor, o guarda de Israel. Um beijo no teu coração e a gente se encontra no nosso próximo devocional. Eu desejo que essa palavra tenha falado profundamente no seu coração, assim como ela falou no meu. Fica com Deus e até o próximo.